Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox 3Q Podcast, um programa que tem patrocínio master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira e que também tem apoio da revista Tecnologia e Defesa e da Grife, de roupas de aviação e esquadrões de combate. Como vocês sabem, o nosso podcast tem um foco na aviação de caça. Então nós falamos de histórias de pilotos, de operações, de treinamentos, de aeronaves de caça, como que era o F-5, o Chavante, o AMX e por aí vai. Temos muitas histórias acerca disso, de histórias de vida, principalmente de pilotos. Mas a aviação de caça, ela não é tão somente isso. O universo da aviação de caça é muito maior. Quando a gente para pensar, temos reabastecedores em voo, temos pessoal em solo que faz a coordenação para os ataques, num apoio aeroaproximado, e temos também uma outra linha que são os armamentos, os sensores que vão embarcados nos aviões. Então isso tudo é o que completa a aviação de caça. Não adianta decolar um caça sem um armamento, sem um sensor para cumprir a missão. O nosso assunto hoje vai ser um míssil que todo mundo já ouviu falar, ou a maior parte das pessoas já ouviu falar, mas a história desse míssil, no detalhe, no que aconteceu, por quê e como, é pouquíssimo revelado. São poucas publicações que conseguiram ir a fundo nesse tema e descobrir a sua história praticamente do início ao fim. Então, para voltar um pouco nessa história, nessa introdução, na década de 70, o Brasil ele tinha um espírito muito grande de querer desenvolver tecnologia, de se tornar independente de outros países, de garantir a sua soberania em vários campos. Um deles era o campo aeroespacial, o campo da defesa, desenvolvendo tecnologia própria para diminuir a dependência de outros países e dessa maneira também diminuir possíveis embargos, principalmente por questões políticas. E meados dos anos 70, 75, 76, o Brasil começou o programa MIFAS, Míssil das Forças Armadas. Um programa conjunto, em princípio para a Marinha, para o Exército e para a Força Aérea, que tivesse um míssil comum para atender a demandas distintas. O Exército e a Marinha, uma defesa terra-ar, o Exército uma proteção de uma instalação, uma proteção costeira, a Marinha a proteção dos seus navios, a esquadra ali navegando, e a Força Aérea um míssil ar-ar de autoproteção para suas aeronaves de caça. Então, em 75 nós já tínhamos o F-5, o Mirage 3, nos anos 80 foi iniciado o programa do AMX, então seria um míssil que equiparia várias das aeronaves de caça da Força Aérea Brasileira, e eu acho que, salvo engano, até o Chavante entraria aí nessa história, recebendo esse armamento. Ou seja, daria um salto operacional muito grande para o Brasil por estar usando um produto nacional. E havia essa questão de vamos nos tornar independentes para não ter embargo, era muito sério, especialmente, continua sendo um assunto muito sério até os dias de hoje. Nós sofremos embargos em várias áreas, principalmente na tecnologia militar, mas naquela época era mais ainda. Hoje existe uma facilidade de comunicação que não existia nos anos 70, e nós sofremos, por exemplo, no programa MX, uma série de embargos, uma série de impedimentos de acesso às tecnologias. Então o Brasil pagou muito caro para desenvolver e conseguir a sua independência em vários campos. Hoje eu trago aqui o engenheiro Carlos Alberto, formado pelo ITA, sócio fundador da Mectron, sócio fundador da CIAT, onde nós estamos aqui. Agradeço a CIAT por disponibilizar esse espaço para a gente conversar sobre o Piranha. Carlos, eu me lembro que ali no início dos anos 80, a FAB estava já pensando no desenvolvimento o foco mais aeroespacial, mais espaço do que tanto terrestre, né, as tecnologias no campo aeroespacial da sua aviação, mas voltada para o espaço, e aí eles precisavam de uma ajuda maior em relação a outra mão de obra especializada de terceiros, porque os institutos ali do DCTA, né, do antigo CTA, em São José dos Campos, eles sozinhos não conseguiriam absorver essa carga de trabalho, precisaria de uma ajuda externa. E aí a FAB, no início dos anos 80, chama a DF Vasconcelos para participar desse programa,
do Piranha, que era secreto na época, né? Era levado de uma... Era extremamente sigiloso, mas aí a DF ela passa a integrar o programa. E aí eu acho que a tua vida cruza com o míssil. É isso mesmo, Carlos? É isso mesmo. A minha vida cruzou com isso em 1986. Quando eu me formei em 85 no ITA, engenheiro eletrônico. Mas, na verdade, se eu puxar um pouquinho para frente, a minha vida começou a cruzar com o Piranha alguns anos antes. Porque em 78 eu fiz prova para IPCAR. Olha, É. ih, E eu fui super bem colocado, eu acho que eu fui 0,2 na prova escrita, meu Deus. né? No Brasil inteiro. E só que eu fui reprovado depois no exame de daltonismo. Eu descobri na IPCAR que eu era daltônico. Aí eu falei, Caramba. tá bom, se eu não posso entrar na FAB pela IPCAR, eu vou entrar pelo ITA. Estava lá em São João del Rei, que eu sou natural de lá, estudava no colégio estadual, sentei para estudar e chegou no terceiro ano eu passei no vestibular do ITA. Caramba, que é hiper concorrido, de Aí primeira. chegou aqui no ITA, bicho, exame de saúde. Qual que era o primeiro exame que eu ia ter que fazer? Daltonismo. Daltonismo, cara. Na hora que eu vi Caramba. aqui, disse, caramba, vou tomar pau de novo aqui. Aí sentei para fazer o exame de vista. Aí eu lembro que o médico abriu uma gaveta, abriu um armário e não achou a tal da Chiara, que era o livrinho de exames de daltonismo. Aí ele perguntou para mim: você enxerga as cores? Eu falei, enxergo, Claro. claro. Aí ele me aprovou e eu só não podia comemorar na frente dele. Não, porque enxergar a cor você enxerga, né? Só não sei se está certo. Exato. Bom, com isso entrei no ITA. Cara, Porque que história. perderam o livrinho de fazer exames de daltonismo. Quando eu me formei, em 85, eu tive várias ofertas de emprego, tive umas 8 ofertas de emprego, e ofertas que hoje eu considero até que seriam muito interessantes, tipo na VEG, né? Mas o que brilhou meu olho foi trabalhar com o Brigadeiro Piva na equipe que fazia o Piranha, que estava na DF Vasconcelos nessa época. Na verdade, o Brigadeiro Piva ele estava no CTA, se não me engano. Por quê? Era uma coisa que tecnologicamente era um desafio tecnológico, um negócio que ninguém nunca tinha feito no Brasil. Então aquilo, Eu acho que naquela época não tinham 10 países no mundo que faziam mísseis, né? Que era devia ser Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Rússia, Rússia, China, e isso aí, né? Israel já Argentina, fazia. Israel, Argentina, eu acho que fez algum Não, naquela época não. não. Bom, então tinha esse desafio tecnológico que me brilhou o olho. E aí eu fui trabalhar na DF Vasconcelos, onde eu trabalhei até 86. Em 86 nós saímos da DF Vasconcelos para uma outra empresa chamada Engemício, que logo depois virou Órbita. A Ingemício ela era uma subsidiária da Engesa. Era uma subsidiária da Engesa, tinha uma participação de uma outra empresa chamada Parcom, onde os sócios eram alguns engenheiros com participação relevante até então no projeto. Eu não estava entre eles, recém-formado, né? E depois a Engemício recebeu como sócia a Embraer Olha só. e virou Órbita. Então a Órbita já tinha como sócia a Parcom, a Embraer e a Engesa. Ingesa, e a gente foi na Embraer até 89. Em 89, naquela tentativa de vencer a inflação naquela época, teve o Plano Verão. Então a gente estava na época negociando o contrato para desenvolver e certificar o Piranha pela órbita, sumiu a verba desse contrato. Demitiu 90% de sua força, então, ali em 89. Eu fui um dos remanescentes. Quando o Brigadeiro Piva, que era o vice-presidente da órbita, viu essa situação que não ia ter jeito, porque era uma situação de país, né, de aquele momento econômico, mas ele era muito próximo do que seria o ministro da Ciência e Tecnologia do Iraque, Certo. Brigadeiro Amer Rashid. E convenceu o Brigadeiro Amer Rashid que a gente continuaria o desenvolvimento no Iraque, fazendo a transferência de tecnologia para o Iraque, e ao final o projeto pertenceria aos dois países. E, Carlos, assim, uma coisa, no começo do projeto do Piranha, ele se inicia conjunto, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas ali no meio do caminho, a Marinha e o Exército, eles saem do programa. Exato. Eu não estava nessa época, quando eu cheguei em 86, era só aeronáutica, mas assim, tinha uma diferença assim, de approach entre as três forças, diferença de requisito. Tá. O míssil que interessava para a Força Aérea não era o míssil que interessava para a Marinha, muito menos o míssil que interessava para o Exército, né? E diferença de prioridade, né? O CTA sempre foi um
um agente que drivava muito tecnologia, colocava muita energia. E com isso aí, Os caras estavam muito à frente, assim, né? mais ou menos isso. Com isso aí, a Marinha e o Exército saíram do projeto MIFAS e ficou só a Força Aérea financiando o projeto, que foi quando eu entrei. Tá. Ali já em meados dos anos 80. Já. Exatamente, 86, quando eu entrei, comecei a trabalhar em fevereiro de 86. Né? Aí em 89, a gente foi para o Iraque, e eu tive que pedir demissão da órbita para ir para o Iraque. No Iraque era um contrato da Ingesa, Olha, né? tá. Teve essa particularidade aí, era um contrato da Ingesa, e ficamos 1 ano e 2 meses no Iraque. E a minha definição de Iraque é: eu era feliz e sabia que era feliz. A gente tem outra visão, né? Como que era o Iraque naquela época, assim, antes da guerra ali do Saddam Golfo? Hussein era assim, quando ele chegou no Iraque, Saddam Hussein ia para a televisão para falar, por exemplo, que não podia matar menina que engravidasse solteira. Ah, então ele era tipo assim, era um papel social, assim, Exato. Porque de educação de social. educação, assim. Ele era um governo laico. As crianças eram alfabetizadas em árabe e inglês. Então a gente não tinha problema de comunicação. Todo mundo falava inglês de uma forma ou de outra. Analfabetismo era baixo lá. Muito baixo. E outra coisa, e aí que eu acho que foi um erro horroroso com os americanos quando eles derrubaram Saddam Hussein, era laico, não tinha mistura de religião e política. Tá? Por mais que ele fosse um ditador, ele controlava também tudo aquilo, né? Ele não deixava os clérigos se misturarem com política, porque essa mistura de religião e política ela é explosiva, né? E isso era o mérito que ele tinha, né? Depois, quando ele morreu e tudo, a sensação que a gente tem é que o Iraque andou para trás. Foi onde veio o ISIS, veio outras coisas que misturavam religião e política. Porque quem era mais forte ali tomou conta, né? Exatamente. E aí traz tudo isso daí pro governo. Então ele era uma espécie assim de a mão forte que o país precisava. Talvez forte demais. Mas vamos lá. E era um país assim muito internacionalizado. Era. Assim, você tinha gente de tudo quanto era nacionalidade trabalhando em diferentes áreas ali. Ele queria industrializar o país à força, né? Como, por exemplo, foi feito Dubai. Né? Então, um modelo era: vou trazer os estrangeiros para cá e a gente vai fazer uma atividade produtiva. Por exemplo, vamos fazer uma fábrica de fazer copo. Vai lá na Saint-Gobain, na França, compra uma fábrica de Saint-Gobain, vem os dirigentes da Saint-Gobain para dirigir a produção e gera emprego para os iraquianos para fazer copo para vender no mercado do Iraque. Tá. E, de certa forma, os caras aprendendo a fazer copo. Exatamente. E uma hora se virar sozinho. Exatamente. Então tinha desde fazer copo até fazer chip. Até fazer míssil. Até fazer míssil. Inclusive fazendo míssil. Ele fez um esforço de industrialização muito rápido. Né? E é interessante porque, na época, eu lembro que eu tive que fazer uma escala em Dubai. Dubai era uma vila. Era outra coisa, né? Era outra coisa. Talvez o Iraque daquela época você acha que é parecido com o que é o Dubai hoje, que é Dubai hoje, assim? Dadas as proporções, claro. Se não tivesse tido aquela guerra toda, o Iraque seria uma potência enorme hoje. Não tenho dúvida disso. Seria potência. Porque o Iraque também tinha uma coisa que Dubai, os Emirados não têm: população grande. Eles são 14 milhões de habitantes. Então, é mais gente. Você fica mais forte. Isso é verdade. Não tem como. Você fica mais forte. Todos com uma educação muito boa, fazendo pós-graduação e mestrado na Europa, trazendo essas fábricas para trabalhar lá. Então, assim, primeira guerra do Golfo, a invasão do Kuwait, definitivamente foi um erro. E começado até por ele, né? Começava por ele, Esse erro começou por ele. Exatamente. Funcionou essa transferência de tecnologia? Vocês conseguiram chegar lá? Qual que era a condição que vocês tinham que passar isso? Era um on-the-job training? Você sentava lá e tinha o iraquiano do teu lado ali? Exatamente assim. Para aprender, olhando e aprendendo, e você ensinando como fazia. Senta aqui e vamos fazer esse programa junto. Tá. E a gente fazia os programas juntos, fazia os relatórios juntos, eles iam aprendendo. Os mais espertos acabavam ajudando e ganhando um azinho, os outros você tinha que carregar um pouquinho mais, mas estavam evoluindo. E tinha estrutura para isso, tinha computador, tinha tecnologia. Rapaz, chegamos lá, cara, tinha uma sala com umas caixas lá que tinham VAX, que funcionava em Unix, coisa que eu nunca tinha visto no Brasil. Não estou falando de PCzinho não, cara, era um mainframe que eu de repente vi aquele negócio, tem que instalar, tem que fazer isso funcionar.
deixa eu pegar o manual e ler. Tira da caixa, tira do Lê o isopor. manual e vamos fazer funcionar. Entendi, Começou assim. entendi. Então o negócio era muito sério, assim, tinha um investimento sério da parte deles. Tinha investimento grande. Entendi. Tinha investimento grande, coisa que aqui no Brasil a gente não tinha que levar nem perto, né? Tanto que no ano e 2 meses que a gente esteve lá, o projeto andou muito. Vocês levaram coisas daqui? Não. A FAB alegou que não tinha um acordo de país para país, então, portanto, ela não podia autorizar que levassem desenhos, documentos e relatórios, mas a gente era livre para ir para onde trabalhar onde quisesse. Até porque vocês não eram nem militares, então. Não. E a gente foi como civil, cada um no seu CPF, trabalhar lá, Entendi. levando só o conhecimento que tinha no cérebro. Naquela altura do campeonato, o programa estava como? Vocês chegaram em Iraque, como é que o programa estava no Brasil? Assim, O tava... programa estava na parte de lançamento de rampas sem guiamento, Tá. né? E lá a gente partiu desse ponto mais ou menos que estava e começou a colocar energia para chegar no primeiro lançamento, que seria o pré-programado, que seria mais ou menos 1 ano e meio depois da nossa chegada. Então, quando nós viemos, a gente estava com o míssil nas vias de fazer os primeiros voos pré-programados. Vocês iam usar que avião para fazer esse voo? Lá era o Mirage F1, Ah, que era um avião traquina, viu? Aqui no Brasil seria o Chavante. O Chavante é um aviãozinho, um jipinho aéreo, né? Com aquela asa robusta, que é um avião muito tranquilo de você projetar alguma coisa para ele. Já o Mirage F1 é um F5 difícil. piorado. Tá. Né? Tanto que os primeiros voos cativos que a gente chegou a fazer no Iraque, apareceu o problema de flutter na asa. Tá. Você colocar um peso ali na beira da asa, em certas condições de velocidade e altitude, a asa entrava em flutter. Você teve essas O preocupações. flutter é aquela batida, assim, né? Uma ressonância que dá na asa, que ela vira igual em papel, né? Ela vira e pode quebrar e derrubar o avião. Então a gente chegou a bater em problema de flutter lá na asa. Aí você tem que realocar o míssil, mexer na massa, lançador, posição relativa, para você tirar a ressonância entre os efeitos aerodinâmicos, aeroelásticos e a estrutura propriamente dita. Eles tinham uma estrutura de ensaio em voo? Não. Não, né? Era no esquadrão lá. Padrão mesmo. Tá. Decola aí, vai e acabou. Não... Decola e vai e acabou. Tanto que aconteceu um evento bizarro nessa do Flutter, né? Porque a gente estava. O voo era o seguinte: botava o míssil na ponta de asa, no míssil dummy, né, que só representava massa e inércia, colocamos na ponta de asa e decola. Vai para 10 mil pés, começa, faz uma corrida Mach 0.6, volta Mach 0.61, depois vai em Mach 0.62. Lá pelo Mach 0.7 alguma coisa, o piloto perdeu a paciência e deu pós-combustão. Aí, pela telemetria, a gente estava analisando os acelerômetros na telemetria, a gente viu o acelerômetro bater em cima e embaixo. A gente caiu, quebrou e caiu. Nossa interpretação. Entrou em flutter, caiu, quebrou. Daí a pouquinho, a telemetria voltou a ficar estabilizada e chega o avião para pouso. E o piloto estava branquinho, cara, de medo, porque ele viu a asa literalmente quase fechar na frente do lado dele. Uma asa em flutter é uma coisa, parece um papel, sabe a língua de sogra? Fazendo assim, ó. Caramba. Ela quebra. Mas em flutter quebra desse jeito. Na hora que ele viu a asa balançar daquele jeito lá e o avião balançar todo, a gente da telemetria achou que ele tivesse caído. Aí ele reduziu, foi para Berramos, ejeta, né? Mas ele conseguiu trazer a aeronave e pousou, ele estava branquinho de medo. Você, ó, tá vendo? Isso aí em voo não é assim, não. Isso aí em voo é programou, planejou e tem que executar como daquele planejado. jeito. Daquele jeito. Tem uma razão, né? Tem um motivo. E, Carlos, ali vocês ficavam numa base... A gente morava em Bagdá, era um prédio que tinha muitos russos, russo? irlandesas. Os russos eram mecânicos de MiG, as irlandesas eram enfermeiras nos hospitais do Iraque. Que interessante. Eles traziam muita gente de fora para fazer uma espécie de transferência de tecnologia de qualquer coisa, até para enfermagem. Tá. E aí era um conjunto residencial que para estrangeiro. Era... Chamava Al-Salriya, né? Então a gente acabava jogando vôlei com os russos, a gente levava cada tunda deles. Eles jogavam bem. A gente perdia para as mulheres deles. O nosso melhor time não era páreo para o time das mulheres dos russos. Pô, interessante, que legal. Aí deflagrou a guerra, invasão do Kuwait, e aquilo, imagino, mata o projeto ali no âmbito do Iraque. É isso mesmo? Foi isso mesmo. Nós voltamos para o Brasil.
Até o Brigadeiro Piva teve um papel muito importante para trazer todos os brasileiros. Que os brasileiros que tinham lá não era só a gente. Tinha gente da Massey Ferguson, Petrobras, Volks. A Volks vendeu muito Passat lá. A Massey Ferguson vendendo tratores. Tinha o Passat... Passat Iraque. Iraque, né? Que era 4 portas, 4 né? portas com ar-condicionado. Então. Então, o Brigadeiro Raríssimo. Piva, ele usou o seu... Junto com o Flecha de Lima, que era embaixador, não no Iraque, era embaixador, eu acho que na Inglaterra. Os dois foram lá e os brasileiros, nós fomos os primeiros a voltarem para os seus países pelo trabalho do Flecha de Lima e do Brigadeiro Piva, que era muito bem visto na hierarquia iraquiana. Tá. Nós chegamos no Brasil em outubro de 90. Aqui a gente vivia uma outra guerra, né? Guerra econômica. Tava Esse é- pior do que você saiu. Na semana que nós pisamos em São José, a Embraer demitiu 4 mil. Então a gente não tinha Porque a nem Embraer tinha o quê? Uns 10 mil, 12 mil? 12 mil. A gente não tinha nem para onde mandar currículo. Entendi. Né? Aí fundamos a Mectron para não ficar em casa vendo Sessão da Tarde. A verdade é essa. E aí, com a Mectron, vocês começam a desenvolver coisas de engenharia. Mectron significa alguma coisa? Mecânica e eletrônica, porque Tá. os sócios eram as pessoas que tinham alguma experiência técnica no Iraque, eram pessoas que eram líder de time técnico no Iraque. Tá. Né? E que durante aquela tensão toda de sair do Iraque, e com os boatos de que Israel ia bombardear, que se Saddam Hussein jogasse escua, a gente em Israel ia revidar, ainda tinha também imprensa nossa jogando contra. Porque a gente estava fazendo lá era um piranha, um míssil de 6 km de alcance. Saiu uma reportagem na Veja, de 2 páginas, dizendo que a gente estava repotencializando Scud para acertar Israel. Ah, olha isso. Então, de repente, Você virou bandido. eu virei bandido. E na época, o Gerald Bull, que estava fazendo super canhão lá no Iraque, ele foi morto no aeroporto de Bruxelas. Caramba. Eu falei assim, caramba, se a Veja coloca aqui que eu estou fazendo míssil para acertar Jerusalém, Mossad vai, opa. o Mossad vai me colocar na lista. E é interessante porque o informante da Veja, ele colocou o meu salário até os centavos. Como é que o cara sabia isso? E como é que o cara não sabia o que eu estava fazendo? Ele estava fazendo míssil de curto alcance, com no máximo 6 km de alcance. Sabe? Então, assim, me questiono muito esse papel. Né? Foi nosso primeiro contato onde você vira manchete. Aí você vê que Não é legal. é ruim. Principalmente naquela época, bicho, que a gente não tinha. Hoje você vai na rede social e fala lá, não, é mentira, eu estou fazendo outra coisa diferente. Na época o monopólio da voz era deles. Né? Eu lembro que a gente teve um relacionamento muito interessante, que entrevistava a gente lá e depois chegava e publicava o que a gente acordou na entrevista, que ó, isso aqui mesmo que eu te falei, você não teve aqui outra interpretação, é bem isso aqui mesmo. Né? Era muito esse trabalho junto. Foi o William Vac, que escrevia para o Estadão. Então ele passava, ó, é isso que eu entendi isso, é isso aqui mesmo? E o que a gente chegava lá, o texto é igualzinho aqui no Brasil. Tá. Então, assim, passei a ter admiração pelo Estadão. Nesse trabalho, não justamente, né, de falar a verdade. De falar a isso verdade. aqui é o fato, não é o... Exatamente. Não é o sensacionalismo. Né? Não é o sensacionalismo para vender manchete, que naquela época uma manchete vendia muito. Como hoje uma manchete da Clique. Exato. Né? Vende também. Continua Vende vendendo. também. Continua vendendo. Exatamente. Uma manchete naquela época vendia muito. Então o Estadão foi realmente o órgão de imprensa que eu acho que melhor noticiou o que nós vivemos lá. Entendi. Desde então eu virei assinante do Estadão. Tá. Continua até hoje? Virtual. Virtual. Papel não. Mas continua. Continua. Pô, legal. E vocês chegam aqui com essa condição de o Brasil mergulhado num caos. Aí você tinha o Collor, impeachment do Collor, o confisco da poupança. Foi tudo naquele... Vocês chegaram nessa efervescência. Foi. Então a gente começou a... Como é que remonta? Como é que o programa volta para vocês? Primeiro, fundou a Mectron. Para quê? Desespero do desemprego. E um dos sócios tinha tido na China para fazer ensaio de vento do piranha na China, viu muito brinquedo de baixo custo lá e quis fazer os brinquedos aqui no Brasil. Achou que ia ter um mercado grande aqui. Nós começamos a estudar brinquedo,
Só que logo a gente descobriu que brinquedo precisava de distribuição e capital de giro que a gente não tinha. Tá, Não é só uma boa ideia. tá. Né? Uma boa ideia barata, bacana, não é só isso que vende. Precisa ter uma bala na agulha ali para se Bala na manter. agulha. E a gente começou a dar tiro para tudo quanto é lado, porque às vezes não chamava renda, né? Então a gente chegou a fazer um trabalho para Johnson na parte de empacotamento de absorvente, de mods. Coisa automática, assim? Chegamos a fazer um trabalho de testador automático para o painel do Cadete, para GM. Fizemos um semáforo eletrônico que variava a programação de verde e vermelho de acordo com a hora do dia e de noite colocava amarelo piscante, que era uma novidade no Brasil naquela época. É o famoso semáforo inteligente. Exatamente. Né? E fizemos um router cerebral para você fazer aquisição de dados cerebrais por 24 horas usando um cartão de memória flash com incríveis 20 megabytes de capacidade que custava $2.000 cada um. Caramba. Então, assim, da indústria farmacêutica, farmacêutica da automobilística até a medicina, vocês começaram a atuar. Exatamente. A gente estava procurando o nosso nicho. E como é que o nosso nicho apareceu? Em 92, a Força Aérea resolve modernizar os F-5. Tá. Eles já pensavam lá, né? Porque isso aí foi demorar, sei lá, 10 anos, Exato. 10, 12 anos depois. Mas a Força Aérea começou a pensar, eu preciso modernizar os F-5. E o que é modernizar os F-5? Vocês que são caçadores, na Hunter vocês devem saber muito bem o que é isso. Troca o radar, troca o computador de bordo, bota um HUD, faz o avião ficar anos 2000, para o avião que era anos 60. Né? E melhor armamento. Melhor armamento. O F-5 veio para o Brasil com o Sidewinder Bravo. Que era uma porcaria, né? Assim, Isso dos anos 60. Era a primeira geração, uma porcaria assim, porque também era o que existia naquela época, né? O pessoal descobriu que o míssil, pela manobrabilidade, pela força G, ele acabava, os sistemas internamente sofriam, os mísseis, até li um livro interessante chama Top Gun Days, e aí o cara tem experiência no Vietnã, e ele é o Top Gun 01, é o cara que criou a escola. E aí ele fala que eles foram até a fábrica dos mísseis para descobrir por que o míssil perdia o alvo, ou por que não disparava. Então era como o míssil ficava às vezes na aeronave, tomando sol, tomando chuva, e porrada de pouso no porta-aviões, os sistemas não eram robustos o suficiente para aguentar aquilo, não existia uma experiência de tá, aqui funciona, mas e aí chacoalhando isso aqui, funciona? Então o Sidewinder B é isso, né? O primeiro produto. Tudo isso que você falou, a gente viveu, tá? No Piranha. Aprendeu de novo. A gente teve que aprender, porque ninguém ensinou isso pra gente. O americano veio aqui e falou assim, fica esperto com essa vibração de voo, fica esperto com o Dutch Hall que vai aparecer na frente. E tinha mesmo, Carlos, assim, nos anos 80, quando você começa a trabalhar com isso daí, vocês percebiam o embargo? Assim, uma restrição pesada em acesso à tecnologia? Eu te digo com certeza, a Mectron só entrou no mercado de fazer míssil, só voltou para o mercado de defesa, porque você vê, a gente estava no mercado médico. A gente só voltou no mercado de defesa porque os americanos recusaram a vender o Sidewinder L para o F-5 modernizado. Tá. Eles só venderiam um H. O L você pode engajar o alvo por qualquer direção, frontal, lateral, traseiro, e a manobrabilidade dele é maior. Destravar a cabeça antes. Tá, então você está aqui, o alvo está aqui, você destrava, ele já busca... Já busca o alvo do lado. Tá. O H você não podia fazer isso. Entendi. Né? Era um downgrade. Tá. Depois nós descobrimos que era um downgrade até muito simples. Mas era um downgrade. Era tipo aquele negócio do carro, assim, que aí não tem essa luz. Mas se você ligar o cabinho, essa luz vai acender no painel. Exatamente. Quando a Marinha do Brasil comprou os A4 no Kuwait, eles vieram com o H. Isso. Aí a gente já entendia de míssil. Nós fomos lá ver o H. Putz, exatamente. Faltava um botãozinho para destravar a cabeça. Aí a Força Aérea resolveu modernizar os F-5 e o americano só vendia do H para baixo para a gente, não vendia o L. Então a gente teve a sorte de 4 brigadeiros que estavam no alto comando da Força Aérea serem oriundos do CTA. Tá. Né? Eram aviadores que passaram parte da carreira no CTA. Talvez tiveram contato com Piranha ali, com o programa. Sim. Alguns. Sim. Ou todos. Aí, com muita insistência do brigadeiro Taveira, que na época era o diretor do CTA,
Cara, um 1000%. grande patrocinador nosso, tenho uma admiração enorme por ele. Retomamos o projeto no Brasil dia 23 de dezembro de 93. Tá, 93. Isso. Certo. Aí volta com aquela ideia, precisamos de um míssil. Então, assim, é importante realmente, né? O desenvolvimento da tecnologia nacional própria para você evitar esse tipo de restrição ou embargo, né? E nessa primeira fase, a gente foi muito eficaz, sabe? Tem que fazer voar, tem que fazer acertar alvo. Em 4 anos o míssil estava certificado. 4 anos 4 só. anos. 98. O míssil estava certificado, tendo feito vários lançamentos em Natal, lançamento de separação, lançamento contra alvo, lançamento pré-programado. A gente foi muito eficaz. Mas assim, Carlos, se você tinha acesso ao... Porque eu imagino que um míssil, né, tirando o motor, tirando as aletas, tirando a parte estrutural, você tem que ter um conhecimento para aquilo não desintegrar em voo e o motor não queimar demais, enfim. Além dessa questão toda estrutural, você tem a parte crítica, extremamente sensível, que é o seeker, lá, o buscador. Você tem outros componentes extremamente sofisticados, não delicados, mas altamente tecnológicos. E óbvio que a gente não tinha isso. Como é que vocês compraram isso? Chegaram a essa tecnologia? Olha, um componente mais crítico que tinha era o detetor infravermelho, que a gente comprou nos Estados Unidos. Aliás, o CTA comprou nos Estados Unidos nos anos 80 e entregou pra gente. Tá, pro programa dos anos 80. Exatamente, entregou pra gente, a gente fez em cima daquele detetor infravermelho, né? E o míssil, como te falei, em 4 anos estava certificado. Aí, desenvolvimento do protótipo, ele foi feito no Chavante. Mas aí, esse tempo recorde, ele também foi porque vocês já tinham aquele tempo de DF Vasconcelos, órbita e tal. Iraque. E aí, então vocês já, assim, somando o programa, uns 10 anos, assim, de desenvolvimento. Com certeza, mas eu vou dizer uma coisa muito forte para você. A densidade de aprendizado nesses últimos 4 anos foi imensa. Tá. Porque até então, a gente estava naquela situação de a gente não sabia que a gente era ignorante. A gente não sabia que a gente não sabia. Tá. Aí a gente foi batendo com problemas que a gente imaginava que fosse e eram graves, tipo vibração, alta temperatura, baixa temperatura, fazer as coisas funcionarem 45G, que é um míssil manobrável 45G. 45G. Caramba. Tá. Então, assim, vibração foi uma coisa horrorosa. A gente não imaginava que o negócio fosse tão complicado. Então, a gente teve muito aprendizado nesses últimos 4 anos que foram no sofrimento. E aí você falou, o Chavante, existia uma ideia de armar o Chavante com... Não. Não? Era só porque era a plataforma do CTA? Era a plataforma que o CTA tinha disponível. Tá. Eu até imaginei que em algum momento eles falaram, vamos aproveitar e colocar a míssil no Chavante também. Mas não tinha essa ideia não, nunca teve que eu saiba. Tá? Aí, em 98 até 99, nós negociamos a fabricação de 15 mísseis para fazer a certificação na F5. Aí sim, a gente está falando da plataforma definitiva. Tá. Como é que foram esses 4 anos? O que aconteceu antes de chegar a 99 ali? Então, de 93 a 98, o que aconteceu nesse período? O que aconteceu que a gente agregou muito para a gente. Quando a gente começou o projeto, a gente veio do Iraque, mesmo quando a gente estava ainda na DF Vasconcelos, os componentes, o autodiretor, o atuador, funcionavam no laboratório. Uma coisa é você fazer funcionar no laboratório, outra coisa muito diferente é funcionar em voo. Tá, porque você está menos tanto, você está vibrando, ao mesmo você está menos tanto, mas acelerando, então ali a cabeça está recebendo um calor, atrito. Interferência eletromagnética. Tá. Né? Então, por exemplo, um dos primeiros voos que a gente fez com o autodiretor do MAA, o piloto falava no rádio, o autodiretor pediu rastreio. Ah, entendi. Então você começa a pegar os problemas que você nem fazia ideia que estariam ali, a gente não fazia essa ideia. Mas você precisa isolar, você precisa começar a achar soluções para isso. Exatamente. Começar a achar soluções para isso. Então, esses 4 anos de aprendizagem, de 94 até 98, foram aprender a fazer o míssil funcionar, não no laboratório. No avião. No avião. Mas aí vocês lançaram um míssil... Lançamos 15 mísseis. Do Chavante. Do Chavante. Tá. E ali era de tudo, míssil que era com autodiretor, sem autodiretor. Míssil de separação, que só tem motor foguete. Você só largava... não, você disparava mesmo. Isso. Só tem motor foguete, míssil de separação, míssil pré-programado. Lançamento pré-programado teve um evento interessante. Quem fez foi o Lancia. Depois ele virou gerente do A29. Do A29, e faleceu depois, né? Exatamente. E é uma pessoa que eu gostava muito, né? E no primeiro lançamento de pré-programado, que foi ele que fez, a gente colocou o míssil para manobrar 45G. O míssil ia sair, voava 2 segundos em linha reta, depois fazia uma manobra de 45G. Tá, isso era o próprio programado. Você já falava para ele o que ele ia fazer. Exatamente, não tinha alvo.
né? Aí o míssil saiu, fez 45G, o que aconteceu? Ele voltou para cima da aeronave do Lancia. Pô, ele saiu para o lado. Ele saiu, rodou para cima Tá. e foi lá para cima do Lancia. Aí o Lancia, na fonia, né, tá manobrando para cima da gente. Mas ele vacilou na fonia e a gente gravou. Então o Lancia, naquele meio nosso, o Lancia ele foi muito... Pegaram no pé. Pegamos no pé. Assim, não colocava a aeronave em perigo, a gente tinha feito todas as contas para garantir que não ia voltar para cima da aeronave, né? Mas ele viu que o míssil saindo e indo embora, de repente o míssil volta a aproximar para ele de novo. Ele não esperava aquilo. Tá. Né? Então até esses detalhes tinha, né? Então eram pessoas que assim que a gente... O Jordão foi outro que depois foi para a Embraer, o ministro Pontes lançou Também míssil nessa fase. olha só, legal. Lançou míssil nessa fase. Era uma turma de velha de guarda que eu tenho muito respeito por eles. Pontes, inclusive, seria minha turma no Epicar, turma 78. Ah, olha, se tivesse entrado... Se eu tivesse entrado, eu teria sido companheiro dele no Epicar. Pô, que legal. Né? Interessante. E Carlos, ali, então vocês fizeram esses 15 lançamentos no Chavante, aí certificou no Chavante. É isso, então tá pronto, tá aqui, funciona, resolvi todos os problemas. Então, se você quiser lançar do Chavante, agora tá pronto. Aí que entrou outras coisas que a gente não sabia, né? Vamos fazer agora a pré-série para lançar do F5. A gente não tinha ideia da complexidade que é um F5. Tá? A gente não tinha essa ideia. E não tinha outra ideia da complexidade que é a diferença que é entre fazer um protótipo e fazer um produto de série. Porque nos protótipos a engenharia fica em cima, melhora aqui, melhora ali, melhora aqui, o cara entende do que está fazendo, ele dá o melhor que tem ali, o míssil vai para o alvo. Quando chegou no produto de série, que aí é repetibilidade, não são mais os engenheiros que estão fazendo, são pessoas com outras habilidades, onde você tem que focar em qualidade, em procedimento, em processo escrito, não tinha nada disso. E o nosso contrato com a Força Aérea dizia o seguinte: como a cadência de produção desse míssil vai ser sempre baixa, nós não precisamos fazer uma fase de industrialização. O míssil vai ser sempre produzido como protótipo. Carlos, existia a possibilidade de venda do míssil para exportação ou isso estava proibido? Não estava proibido. O que a gente achou que ele nunca esteve maduro para exportar. Tá. Né? Até por causa disso. Como é que eu vou fazer um produto repetitivo se eu estou fazendo protótipo? Mas não existia nenhuma restrição. Se alguém quisesse, eu quero 200 mísseis, igual o Paquistão depois comprou o MAR. MAR, pode. Aí, a gente cometeu esse erro junto com a FAB. Por quê? A gente não estimou o esforço necessário para transformar um protótipo em produto. A gente nem sabia o que era isso. Né? Porque era uma empresa de engenharia. Exatamente. E assim, os outros clientes que você tinha, você vendia o projeto de engenharia e o cliente que ia pôr aquilo para funcionar. Não, os projetos eram mais simples, não tinha complexidade de um míssil. Tá. Um semáforo, o que é um semáforo perto de um míssil? Um router cerebral. Né? Aí a gente teve que investir do nosso bolso para transformar a produção do Piranha numa série repetitiva, sem ter a contrapartida da FAB pagando por essa industrialização. Porque ela já tinha pago, já estava no contrato. O contrato previa que não ia ter industrialização, mas por que a gente viu? Se ficar desse jeito não funciona. A gente tem que botar energia nossa, senão eu não vou conseguir nunca fazer isso, não vou vender a série desse míssil. Tá. Né? Teve outros problemas, que a gente não conseguiu mais comprar os mesmos detetores infravermelhos, a gente teve que mudar o detetor infravermelho. Isso significou mudar todo o projeto do autodiretor. Esse detetor, ele teve um problema. Vocês compraram, em teoria, o mesmo que era dos anos 80. Exatamente. Só que na hora que ele chegou aqui no Brasil, ele era fisicamente diferente. Tá. Ou seja, já não era a mesma coisa. Você acha que ali teve alguma... Não dá para afirmar, mas dá para desconfiar. Por quê? Porque ele era diferente e não funcionava, é isso? Exatamente. A gente colocava no shaker, em ambiente de vibração, o míssil não seguia mais alvo. Coisa que ele seguia com o detetor antigo. Por sorte, a gente tinha um míssil da versão anterior que funcionava tudo. A gente podia comparar. E olhar, esse aqui é assim, esse é assim. Aí, pessoal, esse aqui é um morango, esse aqui é uma pera. Pronto. Exatamente. Com esse detetor americano não dá mais. Vamos para achar outro. Vamos comprar detetor na África do Sul, na DETEC. Tá. Então, a gente reprojetou durante a pré-série o autodiretor, que usava o detetor americano, passou a usar o detetor sul-africano. Quando muda o detetor, muda o projeto. Mesmo ele sendo semelhante, assim, de peso e de dimensão? Não é igual. Muda a programação para o sistema? Muda a calibração, muda tudo. Tá. Então, assim, ainda teve esse não recorrente de engenharia que não estava previsto no contrato.
Então a gente começou a assumir um escopo, o escopo da industrialização, o escopo do reprojeto, e não tinha pagamento. Tinha pagamento para 15 mísseis. E com esse dinheiro você A gente tem que entregar, se teve que vira. entregar, se vira em reprojetar, se vira em fazer a industrialização. A gente acabou fazendo. No final, a gente certificou o Piranha para F5. Depois de 15 lançamentos, os mísseis foram certificados e em 2003 eles foram recertificados. Como é que era essa campanha de lançamento? Vocês lançavam contra que tipo de alvo? Era um flare. E aí está outro detalhe. Também Aquele lá que joga do helicóptero ou joga do avião, ele abre um paraquedas. Exatamente. Ele abre paraquedas, tinha uma estrutura metálica que é para sensibilizar a espoleta de proximidade, que também era laser. E o flare, ele emitia muito infravermelho. Que é uma fogueira, né, flutuante, né? Exatamente. Equivalente ao Mirage. A gente tinha míssil rastreando o flare a mais de 10 milhas. Né? A mais de 10 milhas ele já conseguia, ele já estava com Tony. Já estava com Tony. Só não podia lançar porque não ia chegar. Não tinha alcance para chegar. Tá. Né? Então, o míssil foi projetado para aquele flare, foi testado com aquele flare. Né? A gente também tinha muita dificuldade com requisitos. A FAB não sabia gerar requisitos, nem a gente. Então, toda essa engenharia de requisitos, de necessidade, de demanda, a gente foi aprendendo junto com a FAB, junto com o CTA. Tá. Né? Aí tá bom. Fizemos a certificação e começamos a entregar os mísseis de série para a Força Aérea. Né? Eram umas centenas, nós começamos a entregar os mísseis de série. Então foram os 15 do Chavante, foram os 15 do F5, Isso. certificou no F5, tá ótimo. Então agora a FAB pediu um número X de mísseis para distribuir para os esquadrões. Exatamente. Santa Cruz e Canoas. Exatamente. Tá. Aí começamos a entregar, né? Depois de ter... Aí começaram outro tipo de problema, né? Que é o problema da integração no F5. O míssil estava certificado, o míssil acertava alvo, fizemos uma campanha, das primeiras campanhas que a gente teve com o Piranha, com o esquadrão, foi em 2003, onde o pessoal do ensaio em voo lançou o primeiro míssil, os esquadrões lançaram os mísseis seguintes, Operação Presença, em 2003. Foi um sucesso retumbante. Foi onde isso aí? Natal. Tá. Foi um sucesso retumbante, os mísseis todos foram para o alvo, foi assim muito legal. Saí de lá assim... Deu certo. Andando nas nuvens. Né? Muito feliz. Só que 2006, os mísseis já estavam no esquadrão. 2006, um grupo de 3 aeronaves, esquadrilha de 3 aeronaves saindo de Santa Cruz, pousando em Natal. Na hora que pousam, eram 3 aeronaves, 6 mísseis. Os mísseis nem eram os reais, eram mísseis DAM. Tá. Né? Na hora que pousa em Natal, a gente estava lá para fazer outra campanha de lançamento, por coincidência. Chegaram o pessoal do grupo de caça pousando lá, 2 mísseis caem da asa no pouso. Bate e larga no chão. Larga no chão. O míssil levantou o nariz e caiu. A gente estava lá por coincidência. Aí chamaram a gente. Na hora que a gente viu, meu Deus do céu, o que é isso? O que aconteceu? Até lá, de 2003, na hora que certificou no F5 em 2003. Tava tudo bonitinho. Isso. De lá até 2006 não aconteceu... Os esquadrões começaram a receber mísseis ali para 2004. Começaram a voar para 2004 e pouquinho, no meio de 2004. Eles começaram a usar o míssil para valer. Em 2006 a gente estava lá. Aliás, por que a gente estava lá? A Força Aérea tinha encomendado, alugado, um alvo aéreo Skua, da Denel, que era um alvo aéreo para lançar o Piranha, que ele voava Mach meio, 4G de fator de carga. Então a gente estava lá para fazer uma campanha de lançamento contra o Skua. Tá. Nessa campanha, pousa 3 aviões lá do grupo de caça. Era pra campanha ou não? Não. Era coincidentemente. Coincidentemente. 2 mísseis caem da aeronave. Então, assim, a gente preparando uma campanha, cai um míssil do lado. Peraí, calma. Pesadelo? O que é isso? Né? Até falar dessa campanha de Skua também, ela é muito importante. Pouco tempo depois, pousa um avião um pouco mais duro lá em Canoas e quebra o lançador. Tá, então você teve 4 ocorrências. 4 aeronaves, 4 pousos que deram problema. Exatamente. Aí, groundearam o míssil. Até entender o que estava acontecendo. Apesar do míssil groundeado, não podia ser operado para o esquadrão, a gente continuou fazendo a campanha de 2006, que era contra o Skua. O sul-africano já estava aqui, o Skua já estava pronto para voar. Né? Continua isso aí. Claro que já pagou, já estava lá a estrutura pronta. Né?
Saivou que fazia a campanha, não era esquadrão, então não tinha problema do míssil estar groundeado para esquadrão. Saivou podia voar. Né? Aí na campanha contra o SCUA, recebi lá, eu lembro de ter recebido do sul-africano lá o diagrama de radiação do SCUA, 3.000 watts por estéreo radiano. Isso aqui é um miragem. Vai pegar mais de 10 milhas. É igual do flare, né? Igualzinho do flare, né? Tranquilo. Decolando para voo, ainda era o F5 Eco. Tá. Né? Decolando para voo, primeiro lançamento, nem era voo lançamento, era só voo cativo para você testar a condição de lançamento. Chegou 10 milhas, míssil no rastreio SCUA. 8 milhas, 6 milhas, foi rastrear o SCUA 1,5 milha. Coisa que no flare você já pegou a 10. 10. Eu falei, 1,5 milha, abaixo de 1 milha você não pode mais lançar. Você está muito próximo para lançar um míssil abaixo de 1 milha. Então a gente tinha uma janela de meia milha para lançar. Né? Ficava difícil até de você colocar a geometria que você queria. Eu queria lançar aqui 90 graus em relação ao SCUA. Não tinha. Não tá, que você vai passar aí. Você tinha meia milha para ajustar a geometria, você não tinha como fazer. Com um avião que não tinha radar, que não tinha nada. Então foi muito difícil aquela campanha. Acabamos fazendo a campanha, mas o resultado, de 9 mísseis lançados, 1 foi pro alvo. Foi assim um balde de água fria. balde de água fria. 1 pro alvo. Né? O que aconteceu? Aí Brigadeiro Bueno, comandante da FAB, manda o seguinte recado pra gente. Ou vocês consertam esse míssil, ou todos os contratos da Mectron vão ser cancelados. Aí é o barata voa, Foi né? o Barata Voa e eu líder da Barata Voa. Cheguei comigo, vamos consertar. Primeiro vamos entender o que aconteceu, para depois tentar consertar, né? E no fundo o que aconteceu? Foi muito simples. Depois que a gente descobre, né? Depois é simples. Os maiores sucessos estão em ideias simples, né? Mas pensar o simples é diferente, é O difícil. detetor infravermelho, ele é um cristal. É um cristal com uma substância antimonito de índio que quando incidir a radiação infravermelha nele, ele libera elétrons. E esses elétrons formam a corrente elétrica que a gente usava para guiar o míssil. Só que como todo bom cristal, ele também é um microfone. Então quando você balança o detetor infravermelho, quando chega uma onda de som, que é uma vibração mecânica, ele também libera elétrons. E para o sistema é elétron, ponto. Não... Elétron é elétron. Eu não sei separar o elétron que foi solto pela radiação infravermelha do elétron que foi solto pela vibração mecânica. Moral da história, como o alvo era muito fraco, quando o míssil começava o voo dele, a vibração do míssil em voo gerava ruído elétrico que sobrepujava o sinal infravermelho. Tá, que quando você tem uma emissão forte, aí tudo bem, aí ele... O sinal infravermelho era forte. Tá. Os Aí elétrons, é o contrário. Aí foi o contrário. O sinal infravermelho era fraco, ele foi sobrepujado pelo ruído e o míssil perdia o rastreio. Tanto que nessa campanha, o único míssil que foi pro alvo foi um míssil que foi lançado às 6 horas do SCUA. Reto nivelado. Reto nivelado que não tinha que manobrar. Aí não gerou ruído. Não gerou ruído, ele pingou o alvo. Os outros mísseis que tinham que fazer uma manobrinha que fosse mínima, não acertaram o alvo. Relação sinal-ruído era ruim. Então, temos que melhorar isso aqui no nosso míssil, porque o míssil dos outros acerta o SCUA, a gente tem que acertar também. Sentamos, reprojetamos toda a parte ótica do míssil. Aí só uma dúvida, nos anos 80 o Piranha, ele era para ser comparável com o quê? Com o Sidewinder L. L. Então, nos anos 90 também? Também. Sempre foi então o objetivo... Era o L. Tá, era seguir o L, tá? Isso. Se o L acertava aquele alvo, a gente tinha que acertar também. Ponto. Tá bom. Apesar de que até então só tinha testado contra a flare. Tá. Né? Aí nós descobrimos que a gente tinha que fazer uma montagem mecânica das partes óticas, do detetor infravermelho, das lentes, que minimizasse a perturbação mecânica sobre o detetor. A gente teve que reprojetar todo o quadro interno do autodiretor do míssil. Certo. Fizemos isso em 1 ano. E o Brigadeiro Bueno, você vai estar pronto para lançar esse míssil? Isso, em agosto, o Brigadeiro Bueno perguntou para a gente, em outubro você está pronto para lançar esse míssil? Citou. Blefe, né? Lógico. Lógico que não. Lógico que não, mas não podia falar isso. Estamos prontos. A sorte nossa que o sul-africano não ficou pronto em outubro, só foi ficar pronto em maio do ano que vem, do ano seguinte. Então, aí você ganhou, foi para 2007. Foi para 2007. Então ele tinha dado 2 meses para resolver. Aí o sul-africano só ficou pronto para outra campanha em maio. Então essa diferença de outubro para maio fez toda a diferença. Nós viramos noites, reprojetamos o míssil e conseguimos fazer com que ele funcionasse em ambiente ruidoso. Fomos em 2007 para Natal,
Eu lembro perfeitamente que os 3 primeiros lançamentos foram ruins. Nós descobrimos lá em Natal que ainda tinha uma melhoria que precisava fazer. Fizemos a melhoria e voltamos para lançar mais... Lá em Natal mesmo. Lá em Natal mesmo. Não, nós voltamos a São José, fizemos a melhoria aqui em São José, que era uma melhoria simples, e voltamos para Natal. Tá. Todo o circo ficou armado lá, esperando a gente voltar. Eu lembro que eu voltei, era eu e 10 mísseis dentro de um HS. Porra, HS. HS, da tinha nossa em voo, HS. Fizemos o retrofit aqui em São José, e uma semana depois nós voltamos do mesmo HS para Natal. E retomamos a campanha uma semana depois. Aí nessa segunda parte nós lançamos 7 mísseis e 5 bingos, sendo que 3 por impacto direto. O que é bingo por impacto direto? O SCUA, o gerador de infravermelho dele não é a turbina dele gera muito pouco infravermelho. Tá. É um queimador de combustível que ficava na ponta de asa. A gente acertou o queimador de combustível. Eu lembro que um foi lançado pelo Vilela, que era comandante de ensaio em voo. Outro foi Major Gonçalves, que eu acho que na época ele estava no 14. O terceiro eu não me lembro quem foi piloto. Mas foram 3 mísseis que a gente acertou o queimador infravermelho e o SCUA voltou para pouso. Mas quando você acerta isso aí, quem que paga essa conta do Pois tempo? é, como a gente acertou o queimador, arrancou o queimador do SCUA e não danificou o SCUA voltou para pouso. Mas o queimador danificou, alguém ia ter que arrumar. Mas ele era descartável. Tá. Mas o SCUA tá. não. Aí, quando a gente acertou 3 queimadores infravermelhos, no primeiro eu achei que fosse sorte, mas depois eu fiquei, isso aqui não é sorte, o negócio está funcionando muito bem. É isso, resolveu o problema. Mas um é sorte, 3 não é mais sorte. Então esse ajuste que vocês fizeram no buscador, aí resolveu essa deficiência. Resolveu, o míssil ficou muito, muito preciso. Pô. Imagina você acertar um queimador infravermelho, tamanho de uma garrafa de Coca-Cola, Ah, tá, entendi. a Mach meio fazendo 4G de fator de carga. A gente acerta o queimador. Então se você entrasse mais um pouquinho, você ia mandar o alvo... Se você errasse um pouquinho para o lado, eu ia bater SCUA. Só que se eu batesse o SCUA, a FAB tinha que pagar 1.200.000 para cada SCUA batido. Dólares. É. Ah. Aí o comandante da missão, que era o Otero, Otero. ensaia em voo, né? Porque ele ensaia em voo ainda. Eu falei assim, epa, o risco da gente ter que pagar $1,5 milhão aqui, $1.200.000 aqui, ficou alto. Já entendi, tá bom, tá funcionando. Bom. O míssil está aprovado, suficientemente bom, e eu voltei com a frustração de não ter abatido o SCUA. Tá. Aí vocês queriam mandar um para o mar, para o fundo do mar. Eu queria bater um SCUA. A gente não teve essa frustração. Nós abatemos 3 vezes no queimador infravermelho. Bom, e aí, problema resolvido. Volta. Bom, Não, calma, você tem o trilho. míssil grão-deado. Tá, Problema resolvido no míssil, mas míssil grão-deado. tá. Né? Aí, Só uma dúvida, Mirage, ele era o padrão, ele era o míssil tipo do AMX da FAB, e ele era um míssil, e ele foi testado no Mirage também. Mas foi coisa mais simples no foi Mirage? lançamento de separação no Mirage. Tá. Não chegou a ser integrado no Mirage para valer. Tá. Foi só separação. Mas tinha lá atrás tinha esse objetivo. Tinha esse objetivo. Ia ser um míssil tipo da FAB. Ia ser o míssil da FAB, né? Mas só que aí a gente começou a apanhar muito do F-5. E como é que a gente apanhava do F-5? Como eu te falei, tinha caído 3 mísseis da asa. Um em Canoas, 2 em Natal. Tem que entender isso.
E razões diferentes. Os de Canoas quebrou o lançador. Os de Natal quebraram o cabide. O cabide, que é o que prende o míssil no lançador, O lançador é o que fica no F5, né? é o que fica na aeronave. Que não sai. Não sai. Nele você coloca o cabide e aí coloca o míssil. O cabide vai preso ao míssil. Então são aí dois ganchinhos que seguram o míssil no lançador. Né? E uma coisa que intrigava muito a gente é porque o cabide dianteiro ele era pequeno e o cabide traseiro era muito grande. Ele era superdimensionado o traseiro. E lá em Natal ficou muito claro pelo relato dos pilotos. Eu lembro que um era o Pedra, Major Pedra, o Capitão Pedra. Eu acho que é ele que perdeu o míssil. Ele perdeu o míssil. Ou ele estava atrás e Não, ele estava atrás. E ele viu cair o míssil da frente. E falou assim, olha, foi muito claro que o míssil levantou o nariz. Quer dizer, quebrou primeiro o cabide de trás. Esse relato dele foi valioso. Por quê? Ele levantou, mas ele quebrou de trás, ele não teria que ter quebrado da frente para fazer isso? Não, ele quebrou de trás, levantou o nariz, aí quebrou da frente. Tá. Não, primeiro quebrou de trás. Esse relato foi valioso. Por quê? Se a gente fosse estudar aquilo, a gente ia reforçar o cabide dianteiro. E o problema era atrás. O problema era atrás. Só que a gente não entendia, porque se na hora que você olhava a distribuição de forças esperada ali dentro, o cabide da frente ele era 4 vezes mais carregado que o cabide traseiro. Então, como é que o cabide da frente fica inteiro e quebra o traseiro? Tá, entendi. A gente levou uns 2 anos, 2 para 3 anos, para entender o que estava acontecendo. Caramba, problema cabeludo, então. Era. E o caso era o seguinte, depois que a gente descobriu ficou fácil, mas era o seguinte, a asa do F5 deforma. E aquela missão que eles estavam fazendo era uma missão que tinha míssil em ponta de asa e tinha tanque subalar, pesadão. Então era uma missão, uma configuração de aeronave, que a deformação da asa era muito significativa. E na hora que a asa deforma, mudava toda a distribuição de carga nos cabides, o cabide traseiro, que era tranquilo, ficou crítico e quebrou o traseiro. Entendi. Tá? Aí, ao mesmo tempo, estavam chegando a gente teve contato com o Sidewinder H, que veio nos A4. Vamos lá ver o H. O cabide já era de aço, não era de alumínio. Tá. Provavelmente eles aprenderam isso também, né? Exatamente. O cabide do Bravo era alumínio, nós copiamos igualzinho. O cabide do H era aço. Aí a gente entendeu, o americano sofreu com isso igualzinho a gente. Aí a gente fez um retrofit forte de trocar todos os cabides para aço. Que é simples. É simples, mas é caro. Tá. O cabide é uma peça que a usinagem dela é complicada. Ela é uma pecinha assim, né? É. Desse tamanho aqui. Uma rosca com Uma rosca para pegar no míssil e uma geometria que segura no lançador. Tá. Que trava ali com... O lançador deve ter alguma garrinha. Tem uma garrinha que trava, exatamente isso. Né? Então a gente teve que retrofitar os mísseis para cabide de aço. Resolvido? Resolvido não, porque ainda tinha um lançador que quebrou. A gente resolveu metade do problema, o problema do cabide quebrar. Mas lá em Canoas, quem quebrou não foi o cabide, foi o lançador. Tá. Se tivesse só o problema de Natal, já estaria resolvido. Estaria resolvido. Tá. Aí, entender o que estava acontecendo em Canoas. No final, que a gente chegou à seguinte conclusão. Quando a gente foi fazer os lançadores para F5, aquela eterna, crônica falta de dinheiro, tipo, a fábrica comprou cabides usados no mercado e a gente aceitou retrofitar aqueles cabides usados sem avaliar a resistência estrutural. E muitos já estavam no fim da vida útil. Ou seja, vocês pegaram o lançador, que é o que que fica no F5 direto, e aí vocês trocaram ali uma parte dele por aço. Colocamos reforço. Dava para fazer, mas assim, era o que eles chamam de bacalhau. A gente fez um bacalhau. E aí, não precisava de um bacalhau, você precisava de um lançador novo. Tá, entendi. Aqueles lançadores já não tinham mais vida. Né? A gente fez um bacalhau e esse foi o problema dos lançadores. Com isso, mais tempo, a gente acabou selecionando os melhores que tinha na FAB, tentando melhorar o tal do bacalhau. Só que nesse tempo, foi 2007, 2010 mais ou menos, o míssil começou a chegar em fim de vida útil. Porque só para resolver o problema do cabide de lançador foram quase 5 anos, só tudo. Para entender o problema, projetar, etc. e tal. E os primeiros mísseis tinham sido entregues a partir de 2003. De 3 anos ia vencer. Tinha 3 anos de vida útil. Aí a FAB, peraí,
vou retrofitar míssil, vou fazer outro cabide, de outro lançador, sendo que o míssil tem mais 3 anos de vida, perdeu sentido. Com isso, o míssil teve muito pouca vida de esquadrão. Mas teve uma coisa que foi interessante. A FAB tomou uma decisão muito bacana. Nós vamos lançar esses mísseis para treinar os pilotos. Em 2013, acho que foi o fim do Mirage 2000. Então teve até míssil francês, o Magic 2. A gente fazia campanhas de lançamento, onde lançava Magic, lançava Python 3 e lançava Piranha. Todos os mísseis que estavam em final de vida útil, a gente ia lançar. Eram feitas em Natal e principalmente em Canoas. Tá. Né? É porque é área de mar, né? Área de mar. E ainda contra aquele alvo de flare, que era mais fácil, né? Aquele alvo que já era muito infravermelho. E no final dessas campanhas nós lançamos algumas dezenas de mísseis, várias dezenas de mísseis com a Força Aérea. A gente junto com a Força Aérea lançando esses mísseis. No final, eu vi com muita satisfação que a nossa taxa de acerto estava muito próxima da taxa do Python 3. Caramba, que é um míssil mundial, consagrado, né? Pô, feito pelos israelenses que já tinha outras experiências com mísseis. Exatamente. A gente chegou a uma taxa de acerto na casa de 60%. A taxa de acerto declarada do Sidewinder L era 75%. Tá. O One Shot Kill Probability. 75% para o Sidewinder L. A gente estava batendo em 60%. Para o primeiro míssil nacional. Cara, aquilo foi um fato, aquilo foi uma vitória enorme. Mas a gente só descobriu isso quando o míssil estava chegando em fim de vida. Não deu nem para comemorar, João Paulo. E não tinha interesse ali de retrofitar os mísseis e... Porque também a gente já estava entrando no programa do FX2, e aí havia uma outra geração. A FAB estava com outra cabeça nessa hora. Ela estava no projeto Sidewinder do MA1B. Tá. O que a FAB queria do MA1B? Que afinal também deu certo? O que aconteceu? Vamos lá. Que eu acho que entrou outras coisas no meio do caminho, né? Exatamente. Na vida da Mectron também. A FAB pediu pra gente um míssil que fosse capaz de ter contramedida infravermelha, capaz de distinguir flare. Um míssil de 2 cores. A gente, muito engenheiro, quis projetar um Python 4. Tá, então peraí, você tinha o Sidewinder L com Piranha. Isso. E o B você ia chegar em que nível? O B era para ser o Sidewinder L com capacidade de distinguir flare. Tá. Contramedida contra flare. Nada além disso. E foi isso que a FAB... Ele ia se equiparar a que míssil? Era o Python 3? P. Se não o me engano, P? P. Sidewinder P. Né? Ele ia se equiparar a esse, que era o Sidewinder L com a capacidade de discriminar flare. É isso que a FAB queria. E a gente mirou o Python 4, que é um míssil super sofisticado. Eu considero aquele míssil Python 4 uma obra de arte. Ele já é 4ª geração. 4ª geração e um projeto assim muito otimizado, uma relação custo-benefício maravilhosa. Sabe? É um projeto que eu me encantei com ele. E a gente, se a gente não fizer um projeto igual a esse, a gente nunca vai vender fora da Força Aérea Brasileira. Então a gente tem que buscar o Python 4. Então a gente tinha a FAB pagando para colocar a contramedida, que era um upgrade. E a gente fazendo um míssil novo. Reprojetando. Isso foi um erro grande, tá. Aprendizado grande para a gente. Contrato, vocês têm que ser aderente ao escopo. Uma curiosidade que veio à minha cabeça agora. Vocês tiveram acesso, em Manaus, nos anos 70 ou 80, não lembro agora, um Ilyushin... Não. Uma pessoa do projeto, que era o Major Roberto, ele teve acesso àquele Vulcan. Aí a segunda pergunta, mas aquele voo do Líbio que foi... tinha míssil, mas vocês não conseguiram ver nada lá? Não. O Roberto, ele conseguiu ver os Vulcan. Tá. Os mísseis que estavam no Vulcan. Que era o Shrike lá, que era o antirradiação. Isso. Mas aí que não servia nada para o Piranha. Não. Mas servia para o MAR. Exatamente. Eita, vamos entrar nessa história. Então, Carlos, o Piranha B, a FAB queria só um upgrade do A e vocês queriam um Python 4. Exatamente. E aí? Que a gente errou. Porque o que aconteceu nesse processo? Aconteceu que o dinheiro não deu, né? E aí entrou naquela questão... a gente acho que deve ter sido 2013, 2014, por aí, que vocês têm um outro acionista, né? Entra a Odebrecht, entra como acionista da empresa. Isso atrapalhou ou não? Não, de forma alguma não posso dizer que isso tenha atrapalhado, não. Né? O fato é o seguinte, aquele contrato era desequilibrado. Né? Depois de um tempo, a FAB
entendeu que valia a pena ir na direção de um troço mais parecido com o Python 4. Só que aí veio a Lava Jato, já estava nas fim de jogo, Tá. tá? Quando a Fábio entendeu que valia a pena ir para os... Aliás, foi quando ela comprou os Python 4. Tá. Que ela viu a capacidade daquele míssil. Pensei, pá, vale a pena a gente perseguir o Python 4 nacional. Mas aí veio a Lava Jato, a Eles compraram o Python 4 e falaram, pô, que agora eu quero um MA 1B, agora de repente vale a pena investir. É porque ele agregava muito no piloto, na operação, né, o Python 4. Isso que você podia lançar 90 graus para onde o HUD olhava. Que aí você é o HMD, né? Aí HMD. você passa a ter isso daí, né? Essa Exatamente. componente. Vocês chegaram a alguma fase de protótipo, de lançamento? A gente chegou a fazer lançamento de separação, lançamento pré-programado, mas nunca fizemos lançamento contra alvo no MA1B. Bom, mas então avançou até que consideravelmente. Avançou consideravelmente. Tava dando sucesso? Tava. Ou vocês estavam longe? Tava sim, só que a gente ainda tinha que fazer uns upgrades importantes, tipo, por exemplo, reprojetar em pena. Tá. Que era um projeto significativo, até porque envolvia muita aerodinâmica, né? Tinha muita coisa a fazer ainda. Tá, entendi. Tá? Entendi. Não era simples, mas vocês estavam no caminho. Não tenho dúvida. Depois que a gente entendeu o que tinha que ser feito, outra coisa, quando a gente teve acesso ao Soinduá NH da Marinha, foi que a gente foi entender as soluções que tinha lá dentro e como as soluções se casavam. Esse acesso foi quando? Que período, mais ou menos? Os primeiros dias que a gente pegou no Python 4 foi 2000, mas que eu pessoalmente abri o Python 4 em 2008. Python 4 não, o H. Python 4 não, H. Tá, 2008. 2008 que a gente teve assim, agora abre, pode desmontar e esse aqui é seu. Esse é presente. Tá. Foi 2008. A gente entendeu uma coisa importante, como as soluções são casadas entre si, né? Por exemplo, o autopiloto do MA1A, assim como do Sidewinder L, é um autopiloto que a gente chama de malha aberta. Só que para aquele tipo de autopiloto malha aberta, a solução de seeker, a nossa não era boa. A do americano era um seeker giroscópico, era melhor. Isso explica por que a gente chegava nos 60% de single shot key probability e o americano tinha 15 a declarava mais. no mínimo 75%. Tá. Era um projeto do autodiretor dele que era mais adequado para aquele autopiloto de malha aberta. Entendi. Né? Entendi. E a gente estava nessa hora também numa outra esforço muito grande que eu considero assim, talvez, o maior que a gente tenha feito no Brasil, que é o MAR. A gente pode até dizer que o MAR ele existe hoje, né? Ele meio que... Virou Mansup. Ele virou Mansup, né? Cresceu, mudou um pouco o emprego dele, a finalidade. Mas olha só como é que vai a escala de aprendizado, isso é uma coisa importante, né? Quando a gente entendeu que um autopiloto de malha aberta ele trazia limitações fortes para o seeker, quando a gente começou o projeto do MAR lá em 98, isso já estava claro para a gente naquela época, a gente foi no sentido de fazer o MAR com um autopiloto de malha fechada. Quando é que entra o MAR na história da Mectron? 98. Foi 98 mesmo. 98. Tá, e o autopiloto é o que vai dirigir o míssil? É o que controla o míssil. É o piloto automático do míssil. É o piloto automático do míssil. Não é o autodiretor. Não, o diretor diz para onde ele é o GPS. Exatamente. Tá, então no carro o autodiretor é o GPS e o autopiloto é quem dirige o carro. Exatamente. Tá. Né? Só para a gente fazer esse paralelo aqui. Exatamente. Na época não tinha GPS, a gente falava que o autodiretor é o cara que está com o mapa do lado. Tá, beleza. É o cara no guia ali. E o autopiloto é o motorista. Tá, não, beleza. O cara do guia 4 rodas da época. Beleza, não, tá ótimo. Ele surge, desde o início ele é voltado para MX, né? Desde o início. O MAR. Desde o início. E era para dar uma capacidade anti-radiação, micro anti-radiação. Buscando o requisito RAM-C. Tá. Né? RAM-C. RAM-C, que é a banda larga e tudo mais, né? Mas era um misto que era outro patamar em relação ao M1A. Como eu falei, só o autopiloto malha fechada, propelente de 2 estágios, um estágio de aceleração e um estágio de booster que emanam em cigarro. Então a gente teve que desenvolver tecnologias críticas ali. O booster, ele tinha uma separação ali? Não, era tudo interno. Então você começava a queimar o motor e depois queimava o outro. Exatamente.
né? O booster queimava por 3 segundos, era uma queima estrela de dentro para fora, que nem a queima do Piranha. Já o motor de cruzeiro era um motor de queima cigarro, que demorava 2 minutos queimando. O cigarro é por quê? Como se imagina um cigarro mesmo? É isso? Exatamente. Ele. Tá. O Piranha era um míssil que tem que queimar muito rápido, gerar muita força em pouco tempo. Então ele queima de dentro para fora. A superfície de queima é maior. Né? Já o motor de cruzeiro do MAR, assim como o motor de cruzeiro do Mansup, ele tem que ganhar do arrasto. Ele queima inteiro, assim. Ele queima inteiro. Por dentro. Por dentro. Superfície de queima menor, que confere uma velocidade na casa de Mach 0.8, 0.9, que basicamente cancela o arrasto nessa velocidade, mas queima por muito tempo para você conseguir alcance. Tá, que é o que você precisa nesse caso do Mansup. E no MAR, né? E no MAR. Tá. Então foi uma tecnologia crítica que nós desenvolvemos junto com o CTA e foi um sucesso muito grande. Deu trabalho. Deu embargo também? Deu. Não, o problema aí foi mais a gente dominar a queima-cigarro. Queima-cigarro, ela não é simples. Queima-estrela, você está queimando de dentro para fora, quando a queima chega na estrutura do míssil... A estrela é imaginar o motor de um foguete, é isso? É. Tá. Que aí você sai, o gás sai de fora e vira aquele fogaréu de dentro e vira aquele fogaréu para fora. Ela dura 3 segundos. E mesmo quando a queima chega na estrutura do míssil, ela está acabando. Então ela não tem tempo de derreter o alumínio do lado de fora. Tá. Já a queima-cigarro é como um maçarico que você está 2 minutos ali tentando derreter o míssil. Tá, então você também não pode fazer muito grosso porque você ganha em peso e você não pode fazer muito fino, senão você... Você derrete o míssil. Tá. Então, Falha estrutural. falha estrutural. Foi complicado chegar nesse motor, até que a gente chegou. Vocês queimaram muito... Nossa, estouramos tantas vezes o banco do CTA. De repente estava lá, queima andar, bum, queimava tudo, estragava o banco. São 2 minutos de queima pro MAR. 2 minutos de queima. O Mansup são 5. Caramba. Tá, mas ele é muito maior, né? É, muito alcance, né? E aí essa parte da propulsão foi desafiadora, a parte do autopiloto foi desafiador, a parte do Seeker era muito desafiadora no MAR, só tinha desafio no MAR. Mas por que o Seeker ele tinha que buscar uma radiação, né? Então você sai do infravermelho. Isso era uma coisa muito nova, muito diferente, muito mais sofisticada. O complicado daquele Seeker era você buscar achar a radiação em banda larga, que na verdade foi o que faltou para a gente finalizar o MAR como tinha que finalizar, né? É assim, uma coisa muito... Essas dificuldades de vou fazer um autopiloto malha fechada, porque vou fazer... A gente veio tudo vencendo ela, né? Até que em 2011 nós fizemos uma campanha, a primeira campanha completa do MAR, com alvo, com tudo. Nós fizemos 4 lançamentos, os 4 lançamentos foram ruins. A gente teve que se reinventar ali. Aí a gente se reinventou. Em 2012 a gente fez outra campanha, 4 lançamentos de novo, os 4 muito bons. Vocês lançavam contra o quê? A gente lançava contra um alvo que a origem da radiação era uma magnetron de forno de micro-ondas. Então vocês explodiram no micro-ondas, é isso? Foi. Tá. Mas é porque a frequência daquele forno de micro-ondas é muito semelhante a um radar de vigilância do tipo CW. Então era um alvo real. Tá. Né? Que você tirava, botava uma antena corneta, ele virava e até mais difícil, porque ele tinha muito pouca potência. Então, se você acertar aquilo, é como se você tivesse, era o contrário do Piranha. Isso. Você já estava atirando num alvo, num escudo da vida, e não num negócio te dando uma grande... Começamos pelo escudo dessa vez, era um micro-ondas que tinha muito pouca potência. Já foi pro mais difícil. Já foi muito Você atinge aquilo, atinge qualquer coisa. Exatamente. Tá. Né? E aí teve assim, a gente mudou de patamar ali. Né? 2012, eu posso dizer, foi quando a gente dominou 100% a tecnologia que depois migrou quase que integral para o Mansup. E assim, eu sou muito grato à Fábio por causa disso, porque a gente aprendeu dando murro em ponta de faca, não tinha ninguém para ensinar. Né? E a Força Aérea financiando esse nosso aprendizado. Quando a gente migrou essa tecnologia do MAR direto para o Mansup já foi acertando o alvo no primeiro lançamento. Tá, aí o negócio virou. O negócio virou, mas por quê? A gente já tinha aprendido a fazer no MAR. Né? A gente já tinha aprendido, que eu falo aqui, a rodar a roda da simulação no procedimento nosso. Que foi um grande diferencial naquele projeto. Foi quando a gente aprendeu a colocar a simulação no lugar que ela merece, que ela tem que estar, que você consegue fazer as coisas funcionarem bem na primeira. Tá, porque a hora que você vai pro campo, você
Você já testou tudo que você podia testar nas condições mais reais possíveis. Quando a gente dominou isso aí, resultou no sucesso do Mansup, que já foi bom desde o primeiro lançamento, né? Mas o MR chegou muito longe. Nesse papo todo, a gente conseguiu, em 2012, já acertar alvo por impacto direto. Em 2013 já acertou alvo por impacto direto. E Foram quantos lançamentos? com alvo real, guiados, 14. Tá. E o que faltava fazer no MAR? Banda larga. A gente estava com um projeto de autodiretor, banda estreita. E funcionava super bem com a banda estreita. E a gente estava estudando, tentando entender o que precisava de melhorar para ele ir para a banda larga. Tá. Então aquele alvo de 2,6 GHz que a gente acertava, banda estreita, o míssil estava milimétrico, o míssil entrava dentro da antena. A gente tem imagem do MAR acertando assim, entrando dentro da antena. E não foi um, foram vários. Chegou perto ou muito perto, né? Sem nenhuma outra ajuda, nada de GPS, nada disso. Era só guiado pela... Um lançamento muito assim, significativo foi em 2013, nós lançamos um míssil numa condição 18 mil pés, 12 milhas de distância do alvo. Ele não estava enxergando o alvo. Ele voou até 9 milhas sem enxergar o alvo. Mas você você jogou na direção. Vai nessa direção. Tá para lá. Lá em Cachimbo. Aí o míssil voou, nivelou em 10 mil pés. Ele lançou 18, ele nivelou em 10 mil. E foi na direção. Quando ele estava a 9 milhas, ele enxergou o alvo. A 4 milhas ele começa o mergulho. Puta, mas assim, 4 milhas tem que fazer um. Para 4 milhas tem que. É um mergulho bem vertical. Bem vertical. E entrou dentro da antena. E foi bacana que foi um lançamento com low afterlaunch. Ele não estava enxergando o alvo antes. Ele achou o alvo durante o voo. Que é tudo que você quer. O que você quer no MAR? O que é o sonho do piloto nessa hora? Vem baixo, lança o baixo, o míssil sobe para a altura de cruzeiro dele e o piloto volta para casa. O míssil faz o resto. O míssil acha o alvo, o míssil faz o O resto. piloto vai saber se ele destruiu o alvo? Não, né? Vai ter que ter alguém depois para fazer essa Para testar. testada. Não tem data leak no míssil. E é interessante que você não precise ter uma carga explosiva muito grande, né? Porque se você danificou no impacto, danificar a antena, ou um mínimo de carga que você tem ali... Danificou a antena, tirou de circulação aquele radar. Que não é difícil, né? Não. Você não precisa de uma carga explosiva muito grande para danificar uma antena. Não, a cabeça de guerra toda, com explosivo e tudo, não dava 90 quilos. Né? E os outros mísseis são assim também. Né? Mas assim, o que faltava fazer no MR quando parou, que a Mectro acabou? Né? Faltava transformar esse míssil para faixa larga. Nós chegamos até a propor, eu fiz algumas palestras lá em Brasília, que a gente começasse uma espécie de operação IOC, Tá. em banda estreita. E também a FAB ganhar experiência, doutrina. Entrega para o esquadrão na banda estreita. O que seria? Eu só teria a missão pré-programada do míssil. Eu quero destruir aquele radar. Então, você calibraria o míssil para aquela frequência e o míssil sai para fazer aquela missão. Tá. Se aparecer outro radar, você tem que voltar para casa, recalibrar para a frequência do outro radar. Tá. Então, essa missão nós já estávamos prontos para fazer. A gente venderia para a Força Aérea os equipamentos de calibração, eles fariam a calibração no esquadrão de material bélico, decola, ataca. Que é a missão pré-programada. Normalmente um tipo de armamento que nem esse, você não sai para caçando alvo de oportunidade. Você sai, tem um radar ali, que funciona lá em 7,8 GHz, funciona na banda X, eu quero isso para essa frequência. Então você sairia com isso pronto para aquela missão. Então a nossa proposta era que o míssil entrasse em operação na FAB, no que seria IOC. E depois eu faria o upgrade. A gente ia evoluindo o autodiretor para ele ficar banda larga, e a FOC seria como autodiretor de banda larga. Só que aí batemos no contrato, o contrato não prevê isso, não tem doutrina de IOC para mim, só para aeronave. Mas assim, a banda larga significa que ele pega o espectro de frequências que ele enxerga. De UHF até lá em cima. Tá, então ele vai bater em qualquer antena. É um espectro muito largo. Depois você tem que entender, caramba, a gente estava com o requisito muito apertado mesmo. Né?
E não, hoje eu digo, era possível chegar. Quando o contrato foi interrompido, a gente não estava longe de chegar. Mas você precisa também dizer para o míssil que, por exemplo, se tiver uma antena de celular, você não quer de celular, você quer a antena de defesa aérea. Você precisa falar para ele, não é isso aqui. É difícil, né? Não, o míssil, como é que você distingue essas coisas, né? Quer dizer, nem sempre é fácil. Primeiro você tem que ter um míssil que para você usar, você tem que ter muita ação de inteligência antes. Por exemplo, você deu um exemplo bom. O que diferencia uma antena de celular de uma bateria antiaérea? Primeira coisa é a frequência. Então você não vai procurar em frequência que você está operando o celular. Mas vamos dizer que o seu inimigo é chato e o radar dele opera em frequência de celular. Né? Ele vai ter um problema, porque o celular vai interferir no radar dele. Tá. Mas vamos dizer que ele consiga fazer isso. Né? No sinal radar você tem basicamente 3 parâmetros que definem a impressão digital daquele sinal radar. Um é a frequência. Outra é a taxa de repetição de pulsos. E outra é a largura de pulso. Um celular, uma torre de celular, ela opera uma certa frequência, mas o tempo todo. É como se fosse um radar do tipo continuous wave. Já um radar normal, ele opera com pulsos, é um radar pulsado, não é um radar continuous wave. Dentro do misto, a gente tinha inteligência necessária para separar. Isso é radar continuous wave. Ele vai filtrando. Eu não quero. Isso é radar pulsado, eu quero. Ou se eu quiser um continuous wave, eu escolho continuous wave. Tinha um teste que a gente chegou a fazer com o MAR, teste de voo cativo, onde a gente colocou o radar do MX, que a Mectron fazia, radar na banda X. A gente colocou um outro radar que era usado para navegação de navio coreano, na mesma banda de frequência. E tinha o radar do CTA, de controle de tráfego aéreo, que era outra banda diferente. Então você colocava várias emissões, o MR recebia todas as emissões e separava, eu quero essa, não quero aquela. O cativo que você fala é que você não dispara, né? Não dispara. Vai só o autodiretor no voo. Né? E aí ele fica lá. E a situação mais complicada acontecia quando a gente testava o radar do MX com o radar de navegação marítima, que eles eram a mesma frequência. Você tinha que separar pela largura de pulso. E a gente conseguiu separar por largura de pulso. Então, o míssil recebia a radiação de todos os radares, descartava as que não interessavam, pegava só as que interessavam. Com aquelas, ele calculava a direção do alvo. Essa inteligência estava funcionando. Entendi. Faltava coisa o quê? Interessante. Fazer as antenas ficarem banda larga. Para não ter mais aquele problema de só consigo atacar aquele alvo que está programado. Mas olha só, se a gente tivesse entregado o míssil para a IOC, sendo capaz de destruir aquele radar que está programado... Imagina a dissuasão, né? Cara, era outro patamar da Força Aérea. Então, e aí é uma coisa curiosa. Eu não sei se, não me recordo agora, a Mectron chegou a vender piranha para outro país? Piranha não. Mas o MAR foi para o Paquistão. E o Paquistão a gente começou a operar assim lá. Mas eles receberam lote? Receberam lote de míssil de treinamento. Tá. E começaram a operar míssil de treinamento. O treinamento seria o quê? Cativo? Cativo. E aí a Índia, é verdade aquela Verdade. história? Eles afastaram os radares lá em uma faixa de... 50 quilômetros. Eles sabiam exatamente o alcance do MAR. Tá. E assim, o fato de ter tirado os radares da fronteira, para o Paquistão foi uma vitória enorme. Claro. Eles estavam só como treinamento, mas a Índia não ia pagar para ver. Porque também assim, você pega emissão, você, enfim... Faz tudo. E você não sabe quanto tempo eles vão estar com o míssil real, né? Exatamente. Pode ser daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então assim, infelizmente o programa acabou quando a Mectron acabou também, né? E é uma coisa que me traz uma dor também, né? Porque era um programa que, do jeito que estava, se a gente tivesse entregado um míssil nessa configuração IOC de banda estreita, a gente tinha colocado a FAB no outro patamar. Dissuasório, né? Com a plataforma com a MX. Exatamente. Lá na Índia, no Paquistão, eles voam em que avião? Mirage? Mirage 5. Tá. Ia na barriga ali? Ia na barriga. Tivemos que fazer a integração no Mirage 5, foi um projeto super desafiador. A gente fez junto com a Força Aérea do Paquistão, uma Força Aérea maravilhosa, com engenheiros maravilhosos. Foi um trabalho muito bacana que nós fizemos com eles. Eu tenho muita saudade daquela equipe, sabe? E Força Aérea é faca na boca, né? Que está em guerra. É outra mentalidade. É assim, o senso de urgência é outro. Né? Então, para mim, assim, desses 2 projetos que nós estamos falando, do Piranha, fico com aquela sensação de a gente não voou esquadrão.
né? E no final a gente estava com um míssil bom, do padrão do Python 3, e a gente acabou? Acabou por causa do lançador, a gente não voa por causa do lançador, que era o mais fácil. E no MAR, a sensação que eu tinha assim, cara, esse míssil na configuração de banda estreita já é um patamar novo para a FAB. Acabou não entregando. E que a gente nunca operou, né? A verdade, assim, na história da Força Aérea nunca tivemos um míssil multirradiação. Nunca a gente estava tivemos. pronto para ter, nessa condição IOC, só que aí teve problemas da Odebrecht, problema da Mectron, a Mectron fechou, né? A gente foi demitido da Mectron no dia 31 de agosto de 2016, dia do meu aniversário. Caramba. No dia 1º de setembro de 2016, Você estava na rua, não tenho nada. os 4 sócios já estavam no escritório de coworking em São José dos Campos com a CIAT. Tá, pra não, é aquilo lá, né? Mas vocês, aquela ideia dos anos 90 lá, pra não ficar assistindo Sessão da Tarde. Cara, ali era o seguinte, a gente queria no início recomprar a Mectron. Depois as coisas acabaram tomando outro rumo, mas a gente já chegou muito mais maduro, né? Muito mais maduro e com uma coisa, ó, escopo é escopo, não interessa. E prazo é sagrado. Tá. Então foi uma coisa que a gente aprendeu muito na Mectron, deixa de tentar buscar, por exemplo, se a FAB contratou um Piranha com 2 cores, entrega Piranha com 2 cores, não queira entregar Python 4. Tá. E depois você avalia, faz um novo contrato para isso aí. Exatamente. E cumpre prazo. Porque prazo é custo. É equipe que custa dinheiro, custa por dia. Quando a gente chegou com essa prioridade na CIAT, aí não teve jeito. Os contratos todos foram entregues no prazo, no escopo. Se tiver escopo adicional, a gente tem que renegociar antes. Né? Muito mais severo com esse tipo de coisa. Aí mudou o jogo também como empresa pra gente. Hoje a CIAT é como se fosse a Mectron passada a limpo. Tá. Muito mais profissional, assim, mais experiente. Mectron tinha processo? Não, a gente veio fazendo ao longo do tempo. No início era, vamos fazer. Com o aprendizado que a FAB nos financiou, hoje a CIAT, chega um engenheiro para trabalhar aqui, ele entra dentro de um processo, com revisões de projeto, com templates, com um monte de coisa. Ele não tem que inventar a roda, ele tem que seguir o processo. Na nossa época, a gente estava tendo que desbravar o mato. Estava abrindo picada. Agora quem entra hoje, o recém-formado, ele entra na picada formada. Então, assim, a gente conseguiu trazer na CIAT um nível de maturidade de projeto que a Embraer tem para fazer avião. Tá. É bem assim. Tá? Nosso parâmetro de buscar de excelência é Embraer. Pô, que legal. Sabe? Que legal, Carlos. Temos que melhorar. O processo agora é esse. Com esse processo eu garanto que isso funciona. O que a gente pode melhorar para diminuir as incertezas, aumentar a qualidade? Sabe? Esse tipo de coisa que se discute na Embraer hoje, e a Embraer tem uma equipe de engenharia aeronáutica que é a melhor do planeta, não tem dúvida disso. A gente tanto que a Boeing veio buscar isso, né? Na compra eles não queriam eles queriam um engenheiro. E tanto que depois a Boeing abriu um escritório aqui em São José para isso. Exato. Que é um orgulho para a gente. Eu não vejo a Boeing aqui como uma concorrente de mão de obra. A minha obrigação como empresário é fornecer um ambiente de trabalho, uma condição de trabalho que eles não queiram sair daqui para ir para a Boeing. Isso me dá orgulho, sabe? Deixa a Boeing aí. É bom para a gente empresário, poder oferecer. Continuar mantendo o padrão alto. Exatamente. Cara, eu sou engenheiro eletrônico, trabalho com aeronáutica. É bom ver que o americano está reconhecendo o padrão da nossa engenharia, isso me dá orgulho. Exatamente. Sabe, isso me dá orgulho. E dá orgulho, por exemplo, você saber que, bem ou mal, com esse trabalho todo de aprendizado, que eu sou muito grato à FAB por ter nos financiado o aprendizado. Eu sou muito, muito grato à FAB. Assim, e não só o aprendizado, a FAB financiou também o meu estudo, o ITA. O meu país financiou a minha educação do jardim de infância. Deixa eu falar, você pegou tudo sempre até o mestrado. Sempre público. Só estudei em escola pública. Tá? Então eu recebi do meu país um patrimônio muito grande. A Força Aérea confiou na gente e deu contratos para a gente que permitiram que a gente evoluísse. E é com muita satisfação que agora a gente está entregando o Mansup, que o Mansup está sendo um sucesso no mercado internacional, e mais do que isso, MSS. MSS acabou de ser entregue, passar pela avaliação operacional do Exército. Na semana passada, foram os 2 primeiros tiros por
pelotão de mísseis do 7º BIS, que é o Batalhão de Infantaria de Selva. É o que é um míssil anticarro, né? Nosso míssil anticarro, que aliás não se chama mais MSS, se chama as MAX. E foi um míssil também assim, que eu trabalhei nele como mão de obra direta, calculando a malha de controle dele, né? Eu, o Rogério, que é um engenheiro maravilhoso que está com a gente, o Belato, que está em Embraer hoje, e outros engenheiros aí. Nossa equipe sempre me deu muito prazer trabalhar com a nossa equipe, né? Tem pessoas maravilhosas que estão com a gente aqui. Quando a gente saiu da Mectron, eu não senti a perda da empresa, eu senti o afastamento da equipe. Tá. Isso me doeu. Sabe? Então, quando essa equipe voltou para o CIAT... Pronto. Resolvido. Agora está melhor ainda, né? Melhor ainda, né? É outros tempos. Isso. Ali eu senti como o valor do ser humano é muito maior que o valor dos laboratórios, das coisas do prédio. Eu senti na pele. Não tenho o menor problema de passar hoje em frente à Mectron e ver o prédio fechado. Aquele prédio não vale nada. Porque quem vale é a equipe que está aqui com a gente. Tá certo. Aquela equipe com quem eu tenho prazer de trabalhar, de criar coisas novas. Sabe? Isso me dá satisfação. Prazer de gerar trabalho bacana, trabalho desafiador, e tem um monte de gente querendo trabalhar com a gente. Isso me dá satisfação. E também me dá satisfação entregar para o Exército um míssil operacional no momento que o Exército precisava para valer. Exatamente. Que aí a gente vê também a demanda, né? Agora, com guerra na Ucrânia, com esse, esse boom de demanda e a indústria precisando acompanhar, ficou muito mais caro comprar de fora. O Exército precisando do míssil, de verdade, uma situação de combate de emprego real, tentando comprar míssil em Israel, não conseguia receber. Já tendo contrato há 4 anos com Israel, não conseguia receber, veio receber agora. A gente conseguiu entregar antes que o israelense. E o míssil a gente lançou nesse ano algumas dezenas de MSS. Em ambiente lá no CAEX e agora operacional. Ambiente operacional. No CAEX em ambiente operacional e agora no batalhão. Todos funcionaram bem. Então aquela sensação assim de que nós estamos devolvendo para o país aquilo que o país gastou na minha educação, na educação dos meus sócios, que todos formaram no ITA, na educação dos nossos funcionários, aquilo que o país gastou no aprendizado que a gente teve na Mectron. Então, essa entrega do Max agora para o Exército, ele simboliza bem isso, tá? A gente está entregando um míssil para o Exército numa situação de necessidade real. Eu nunca imaginei que a gente fosse entregar um míssil para o nosso Exército numa situação de necessidade real. Pô, que bacana, Carlos. Legal. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. E aí aconteceu. E aconteceu. Né? Então aquela sensação assim de que missão cumprida, cumpriu o que o país esperava da gente. Esperava de mim, exatamente. Devolvi o investimento. Devolvi o investimento. Devolvi o investimento que o ITA fez na gente, que a Força Aérea fez na gente, que a Aeronáutica fez na gente, que o Exército fez. Está aqui de volta. O Exército precisava do míssil para uma situação de emprego real, está aqui. Era o único que tinha. Tá certo. Tá certo. Carlos, obrigado. Vou deixar uma lembrança aí contigo. Então quem é entrevistado ganha. Significativo isso aqui, João Paulo. Demais. E ela tem uma numeração aqui, ó. Opa! Então só tem 35. Já é segunda temporada, então fica aí. Então você é a 016 de 35 na segunda temporada. Que bacana, que bacana. E assim, tá falando assim para o seu público, volta para aquele sonho de adolescente que tentou entrar na Epicar, tá? Aí, tá vendo? Que queria, na verdade, fazer o caminho Epicar-AFA-ITA. E eu tive que ir para a terceira perna, né? Porque eu era daltônico. Mas aí, de repente foi necessário para, né, colocar o outro lado dar o outro apoio para a Força Aérea, né? De um outro ponto de vista. A gente acaba contribuindo para o país de outra forma. Né? Encontrou pontos lá no ensaio, nós sendo um chavante. Isso. Então, assim, eu sou muito grato ao nosso país, sou muito grato às nossas Forças Armadas, especialmente à Força Aérea, pelo tanto que acreditou na gente. E eu tenho certeza que em breve a gente também vai ter contratos com a Força Aérea, porque hoje nós temos contrato com a Marinha do Mansup, com o Exército do MAX e nas versões novas do MAX que estão saindo por aí, né? E nós vamos fazer outro contrato bacana com a Força Aérea, se Deus quiser, quem sabe, fazer aquele MAR dá certo agora. Voar direito agora. No Gripen agora. No Gripen agora. Tá certo. Né? Obrigado, viu, Carlos? Obrigado pelo excelente bate-papo. Bacana, João. Espero que você tenha gostado aí.
Tudo de bom.